neste exato momento, irei colocar o desabafo dos dois palmeirenses fanáticos que eu gosto bastante, inclusive do canal deles, que é o canal Turma do Amendoim. Já quero dedicar os créditos ao canal da Turma do Amendoim. O link do canal está aqui na descrição. Lugol ficou muito indignado, né, o André também, com essa decisão no STJD. A questão do Bruno Henrique foi absolvido, entendeu? E deixou muito palmeirense irritado. Eu confesso, vou ser bem sincero pra vocês, eu como flamenguista, eu fiquei, assim, um pouco, não vou dizer que fiquei feliz, né? Eu gostei sim, Bruno Henrique, pô, foi um resultado muito bom, né? O Bruno Henrique. Mas uma pergunta que não quer calar, fica aqui na minha cabeça. Quem me garante que o Bruno Henrique não vai fazer isso de novo? Porque, querendo ou não, prejudicou o Flamengo, né? Teve as provas aí. Tiveram as provas. Quem me garante isso? Quem me garante que em uma decisão, né, um jogo do Flamengo, não venha acontecer algo do tipo? É uma situação, pra mim é uma situação preocupante, né? Preocupante. Eu quero saber a opinião de você, torcedor do Flamengo, flamenguista mesmo roxo. O que você realmente achou dessa decisão no STJD? Já vai hypando esse vídeo, eu peço muito a tua ajuda que você está me assistindo, que clique em hypar, que deixe o like no vídeo pro YouTube recomendar o nosso conteúdo. E se você não for inscrito, já se inscreva aí, para você ficar ligado e, é claro, nos ajudar a bater a meta de 130 mil inscritos. Olha só o desabafo do Lugol e do André. Vamos falar daqui a pouco do julgamento, que para mim foi uma verdadeira vergonha. Foi uma baita de uma vergonha o que aconteceu no julgamento do Bruno Henrique. Uma puta de uma vergonha. Aqui não tem rabo preso com ninguém. Por isso que a gente pode falar com tranquilidade. E aqui não tem papas à língua, não. Foi uma vergonha o que aconteceu no STJD. Uma vergonha. E aqui, ó, não estou nem entrando no mérito se o Bruno Henrique vai ser bom ou não para o Flamengo. Eu acho até que ele não vai ser. Porque hoje o Flamengo tem jogadores de muito mais qualidade até do que o próprio Bruno Henrique, que está se arrastando e que nós vamos colocar aqui, de verdade. Eu acho que até para o Flamengo, a questão do jogador Bruno Henrique, não estou falando da questão do tempo do jogador, eu acho que talvez o Bruno Henrique, André, não é todo esse cara, ele não é nem titular hoje no Flamengo, ele não é titular. Agora, o que foi passado, a forma como está sendo colocada por boa parte da mídia do Flamengo, me irritou profundamente, André, de verdade. A gente sabe que a gente não é clubista, a gente acaba analisando. Lógico, nós somos palmeirenses, acho que vamos defender o Palmeiras, mas a maneira como está sendo colocado, o Bruno Henrique, o coitadinho, vai gerar um precedente absurdo. Absurdo que me preocupa muito. Me preocupa muito. E para mim, para o Flamengo, é pior ter o Bruno Henrique para colocar em campo. Porque hoje, Carrascal está melhor que ele. O próprio Plata, que eles criticam tanto, tem jogado melhor, tem mais pulmão. O Plata não vai estar na final da Libertadores, Hugo. O Plata não vai estar na final, ele foi expulso. Ele não vai estar participando da final da Libertadores. Mas o próprio Carrascal, André, Luiz Araújo... Eu acho que é titular hoje. E se o Pedro não puder jogar? Não puder jogar, Hugo, vai jogar o Bruno Henrique e Carrascal, provavelmente, e Luiz Araújo. Seria o ataque do Flamengo, né? Então, não sei, Hugo. Eu vi um julgamento muito assim... muito direcionado, né? Acharem que não houve, que o Bruno Henrique, ele não se favoreceu. Não, ele não se favoreceu, mas ele favoreceu terceiros, o irmão, né? Ele favoreceu o irmão, ele favoreceu terceiros, e isso alivia ele, assim, ou seja, porque ele não se favoreceu financeiramente e deixou outros se favorecer, alivia a questão. Me desculpa, Lugol, mesmo porque o Bruno Henrique, já em 2020, foi pego numa blitz no Rio de Janeiro, com uma carteira, com uma CNH falsa. Teve que fazer um acordo na justiça, Lugol. Ele andava com uma carteira de CNH falsa. Ou seja, o Bruno Henrique já vem com alguns precedentes, né? O Bruno Henrique já vem com alguns desvios de conduta. E aí culminou com esse desvio final aí. E ele não... Veja bem, uma coisa, ele recebeu a informação, ok. O Flamengo pediu para ele tomar o cartão, ok. Só que isso ele não podia passar para frente, Lugol. Principalmente a terceiros, porque hoje existem casas de apostas. Então, exatamente por isso que ele não tinha que fazer, nem falar, olha, o Flamengo pediu para eu tomar cartão amarelo. Já ele falando isso, ele já é coautor da coisa, Lugol. Me desculpa. E outra coisa, o Ministério Público recebeu a denúncia da Polícia Federal e foi para frente.
E ele vai ser julgado na justiça comum, na justiça criminal, ele vai ser julgado. Não vai ter STJD na justiça criminal. E agora eu quero ver, se ele for condenado na justiça comum, eu quero ver o que vai acontecer com o STJD. Aqueles que foram prejudicados por essa decisão. Ou não teve gente prejudicada, Lugol? Teve gente prejudicada. A casa de apostas é uma. A casa de apostas é uma. Clubes que o Bruno Henrique fez gol, times que o Bruno Henrique fez gol, que ele não deveria estar jogando, vão se sentir prejudicados, Lugol. Então tem uma série de coisas que acarretam que ele não ter sido... Em 2023, nós estamos em 2025, Lugol. É assim, uma coisa assim assustadora o que está acontecendo no Brasil. Assustador. Eu vou colocar aqui. Aqui a gente tem liberdade para falar, porque aqui a gente fala tanto do Palmeiras mete o pau, quanto do Flamengo também. Então a gente não tem a questão do clubismo. A gente tem que ser justo. Mas para mim foi uma baita de uma vergonha o que aconteceu. Abriu um precedente. André, o cara aposta, ele foi lá, falou o que ia fazer, teve gente da família, o irmão, beneficiado por isso, e uma multa de 100 pau. E não é questão do valor, se é pouco ou mais. A punição tinha que ser exemplar, para que isso não aconteça, não abra precedente, para que outros casos aconteçam. Mostra que o Brasil é uma várzea, por isso tem muita gente saindo do Brasil, porque isso aqui é uma verdadeira várzea, é uma várzea. O futebol brasileiro tem a oportunidade de dar um exemplo em casos que teve, e não é só esse, não. Teve outros também que estão rolando por aí no mundo e que não está acontecendo nada. Estão abrindo precedente, e aqui é um canal que não tem rabo preso com ninguém. E não é porque é rubro-negro, tem muito rubro-negro aqui, vai ouvir sim. Porque não é uma questão técnica, não é uma questão esportiva. É uma questão de conduta, de exemplo, de valor, de princípio, e que tem muito rubro-negro defendendo essa aberração. Porque para mim isso, André, passa da esfera do futebol. É uma atitude que eu, se fosse palmeirense, eu ia condenar. Eu não ia querer nem ver no meu time. E não, estão lá os rubro-negros. O Bruno Henrique. É uma vergonha, gente. O cara que defende isso, para mim, é uma vergonha. Não tem valor, não tem princípio, não importa. E a punição, para mim, de 100 pau é absolvição. Para mim, não foi que foi... 100 pau é absolvição. 100 pau é nada. E para mim é um caso muito mais do que série esportiva. É uma coisa muito crítica, André, que eu fico aqui de verdade. Revoltado, não tô falando, não tô com medo do Bruno Henrique, não. Você sabe que aqui o canal é canal raiz, rapaziada. Aqui é canal raiz. Mas tô preocupado com que isso pode acontecer com outros casos. É só no Brasil, né, André? Câmera dos deputados cantando o hino do Flamengo. Gente, me envergonha. Esse país me envergonha. O futebol, que é uma coisa bacana, é uma das poucas coisas que a gente tem bacana no Brasil. Quando acontece isso, que aconteceu com o Bruno Henrique e o que aconteceu na Câmara dos Deputados ontem, sem brincadeira, é de envergonhar a única coisa que ainda talvez preste no Brasil, que é o futebol, André. Lamentável, deprimente o que aconteceu. De verdade. Vou falar assim, aqueles que apostaram que no jogo do Flamengo iam ter só 2 cartões amarelos, acabou tendo 3 por causa do cartão do Bruno Henrique. Se ele for condenado na justiça comum, eu acho que cabe ressarcimento para esses caras que perderam a aposta. Porque eles colocaram 2, o Bruno Henrique tomou um cartão forçado, o terceiro, né, por indução. Então, assim, cabe uma indenização, pedir uma indenização na justiça se ele for condenado. Porque ele não escapou da justiça comum, Lugol. Ele escapou desse STJD, que é uma vergonha. Ridículo. STJD que já julgou o Wagner Love e falou que era melhor o Wagner Love de trança vermelha e preta. Quer dizer, cara, onde nós vamos parar, né? Aonde nós vamos parar, Lugol? Então, assim... o que aconteceu, ele teve juiz que pediu 270 dias para ele. 270 dias. Que entendeu que ele passou a informação para o irmão. E se ele não cometeu o ato, e se ele não recebeu por isso, quem recebeu foi o irmão, Lugol. Mas eles ganharam pouco, apostaram... teve gente falando, né, que ele apostou 3 mil e ganhou 9 mil, só teve um lucro de 6 mil. Apostou 2 mil e ganhou 7 mil, só teve um lucro de 5 mil. Gente, R$1, 10 centavos ou 50 milhões é a mesma coisa, é a mesma prática. É a mesma prática. Ou seja, se um juiz entende que ele podia ser punido por um outro artigo e os outros não entendem, então quando você não tem unanimidade, quando você não existe unanimidade, você começa a ficar preocupado. E realmente, o que ele fez é óbvio, com tudo que a Polícia Federal não ia encaminhar para o Ministério Público se ela não tivesse indícios robustos
de que houve fraude, que houve favorecimento, a Polícia Federal não ia brincar, né? E o Ministério Público aceitou e acolheu, né? E aí que tá, ele vai responder na Justiça. Vamos deixar a Justiça tomar conta, Lugol. Vamos deixar assim como a Justiça, se bem que em 2022, ele fez um acordo por causa para encerrar o processo da falsificação da carteira de habilitação que ele apresentou na Lei Seca. Lugol, é um país que não dá para levar a sério, não. Tá mudo. Tá mudo. E aqui, André, quem conhece o canal sabe que a gente não tem esse tipo de comportamento de ficar execrando o jogador do adversário, muito pelo contrário. O Bruno Henrique é um belíssimo jogador de qualidade. Não vou... Uma coisa é o jogador Bruno Henrique, a qualidade que ele tem, sempre elogiamos. Bruno Henrique, o Pedro, que eu falo bem aqui, você fala que é o carro batido. A gente comenta sobre futebol. Agora, quando surge esse tipo de coisa, e gente defende... Quando mexe com valor, com princípio, André, para mim é inegociável. Esse tipo de coisa, valor, princípio, conduta, para mim é inegociável. E não importa a camisa que o cara tá vestindo. Se fosse com a do Palmeiras, eu falaria da mesma forma. De verdade, falaria da mesma forma. Não tem como, gente. O cara soltou uma informação pro irmão, que acabou levando... E aí você acaba tendo um prejuízo para terceiros. Gente, é uma coisa que você, como torcedor rubro-negro, você devia estar com vergonha. E tem youtuber do Flamengo comemorando, gente. Aonde vai parar, gente? Onde nós vamos parar com valor, com princípio? Nós vamos ter que mudar de país. A única coisa que ainda presta nesse país é o futebol. É uma das poucas que ainda presta. E nós estamos conseguindo jogar na lata do lixo. A Câmara dos Deputados, vocês políticos, vocês envergonham o futebol. Fazer o que vocês fizeram. Tudo bem, aniversário do Flamengo, tô bacana. Ó, Flamengo. Cantar o hino na Câmara dos Deputados. Acabou, gente. Acabou, de verdade. O futebol tá indo pro fundo do poço. Tá misturando com política, tá virando um engodo. O que era bacana, a gente brinca aqui com o Flamengo, cria essa rivalidade, essa resenha. Agora, se nós, influenciadores, sei lá, youtubers, sei lá como querem chamar, comunicadores, fazer parte disso e apoiar e bater palma, aí é o fim, Por isso que tem muito cara mudando de país com toda... E tem que mesmo, porque aqui, vocês políticos, vocês do STJD, sem brincadeira, André, que vergonha que deu. Tribunal Desportivo, vocês envergonham. Pra mim, André, esse brasileiro, eu tô muito mais preocupado com a Libertadores, porque o brasileiro conseguiram afundar com esse julgamento nojento. O que aconteceu com o Bruno foi 100 mil reais, tem coragem. Só faltou ele sair dando risada. E eu não olhei as redes sociais, mas deve ter um monte de canal rubro-negro dando risadinha. Ai, Bruno Henrique já... Ai, que bonito. Você devia estar envergonhado, porque isso mexe com valor, com princípio. É impressionante, André. Como é que daqui a pouco nós vamos falar de outra coisa? Não, estão falando, vocês apoiam a Leila. Gente, ela está sendo investigada. Ela vai ser chamada. Ela não foi denunciada ainda. O Bruno Henrique foi denunciado, o Bruno Henrique já tá em curso, né? O Ministério Público aceitou a denúncia, ou seja, ele viu nas provas robustas que recebeu, ele viu que realmente tem que tocar para frente o processo contra ele. E se a Leila tiver no INSS, só que a Leila não alterou nenhum jogo, não alterou nada desportivamente, é um problema dela, da empresa dela. Se ela tiver problemas, ela vai ser apurada. Se for, tem que ser. Ela vai pagar o que tiver que pagar. E se for, tem que ser punida mesmo, André. Aqui a gente não passa pano para pagar. Se ela for condenada, que pague. Pague o que tem que pagar. Agora, a investigação do INSS está em curso. Não foi ninguém preso ainda. Né? Não foi ninguém preso ainda. O presidente do INSS foi preso preventivamente. O presidente. Então, vamos ver. A Leila, o que eles acharam estranho, que era de 27 contratos, venceu 26. Ok, vai ser chamado. E se ela não conseguir se explicar, ela que vai se explicar, ela que vai tentar se defender. E se ela for condenada, ela vai deixar. Nós não vamos defender aqui, André. Ela vai ter que defender, se ela for condenada, ela vai ter que deixar a presidência do Palmeiras. Ela vai ter que deixar a presidência do Palmeiras, assim, simples assim. Aqui ninguém fica abraçando, não. Vocês abraçam o marimbondo, a diferença é essa. Vocês abraçam o marimbondo, nós não. Aqui não vamos abraçar, não. Aqui não tem passação de pano pra ninguém. Aqui a gente é conhecido por isso, por ter transparência, falar o que a gente pensa. Agora, defender esse tipo de coisa, não vamos defender jamais. E o bacana vai ser Palmeiras e Flamengo dentro do campo. Mas o que está sendo colocado fora me assusta muito.
Câmara dos Deputados, agora STJD, aí agora tem o julgamento do Vitor Roque, que nós vamos falar daqui a pouquinho, na segunda-feira. Né? Marcar jogos da data FIFA vésperas de rodada importante, tanto para o Flamengo quanto para o Palmeiras. Aí altera a tabela. É um campeonato que fica na mão desses caras e todos têm um clube. Aí colocaram lá os auditores, um flamenguista lá, vamos colocar o nome dele aqui. Assim, gente, não dá para misturar. Se a gente começar a colocar política junto com o futebol, começar a colocar essas discussões, essas aberrações, aí nós vamos para o fundo do poço, como está indo vários setores do nosso país. O futebol é o único, o pouco que se salva, e nós estamos jogando na lata do lixo e tem rubro-negro aplaudindo. Gente, pelo amor de Deus, ô torcedor rubro-negro, ô influenciador rubro-negro, toma vergonha na tua cara, meu amigo, porra. A gente aqui critica o Palmeiras, fala bem do Flamengo, critica o Flamengo, fala bem do Palmeiras. Agora, tem que ter o mínimo da resenha, né, André? Da rivalidade. Sabe o que me cheira isso? Que é o tema da live. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, para a gente entrar no tema principal da live, estão desesperados. Essa que é a realidade. Sabe por quê? Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo... Deixa eu até tirar o Bruno Henrique, eu nem quero falar mais dele aqui hoje. Tanto o Palmeiras... Vou deixar gol case aí. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo estão desesperados. Sabe por quê, André? Porque os dois estão tropeçando na sombra, o futebol deles caiu, estamos perdendo pontos importantíssimos e agora nós estamos tentando que qualquer detalhe para decidir o brasileiro. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo não estão jogando absolutamente nada. O Abel com a tua magia, que não entrega mais nada, que nós vamos comentar aqui, né? Perder para o Mirassol, e o Flamengo também caindo pelas tabelas. Por isso que eles estão se apegando. É um julgamento aqui, é um jogador que você tira dali. É ou não, André? Estão tentando ganhar o título no grito. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, porque não estão jogando nada. O Abel com esse discursinho mole dele, que não entrega nada, e o Flamengo também com o discursinho mole, que também não está entregando nada. E aí eles querem ganhar onde? Nos bastidores, querendo uma arbitragem ali, um pontinho ali, um jogador que não joga ali, a Leila querendo trazer gente no avião, que nós vamos comentar, que eu acho uma palhaçada. O fato é que os dois times estão desesperado, André. Comenta um pouco sobre isso, a gente já entra no Palmeiras e Flamengo. É assim, é um passando, cada final de semana é um que passa a taça para o outro. Então, assim, os dois não, assim, o Palmeiras vinha bem, parou, perdeu um jogo, empatou com o Cruzeiro, depois perdeu um jogo importantíssimo com o Mirassol. O Flamengo tropeçou no Maracanã, 3 empates seguidos dentro do Maracanã. O Flamengo também não vinha bem, deu uma recuperada agora ao vencer o Santos, mas mesmo assim venceu por 3-0, tomou 2 gols, o final de jogo ficou tenso contra o Santos. Os dois vêm assim, Lugo, porque assim, estão preocupados com a final de Libertadores, que é o grande título do ano, que é o que os dois almejam. Para mim, almejam muito mais que o Campeonato Brasileiro, mas vão tentar ganhar os dois, e se um perder a Libertadores, o outro vai querer ganhar de qualquer jeito o Brasil, o Campeonato Brasileiro para compensar. Então, assim, Lugo, quem tiver menos bêbado no dia 29 vai levar o título. Quem errar menos, quem tiver menos nervoso. Agora, essa tensão que está se criando fora de campo, vai para dentro de campo, certeza, Lugo. Certeza que essa tensão vai para dentro de campo e o espetáculo eu acho que não vai ser um espetáculo para se ver numa final de Libertadores, infelizmente. E aí, meus amigos, o que vocês acharam das palavras do Lugo, do André, dos palmeirenses fanáticos aí da turma do amendoim? Deixa o comentário aqui embaixo. E lembrando, né, aos palmeirenses, não quero aqui estar falando isso só porque falaram que tocaram a música do Flamengo lá na Câmara dos Deputados e tal. Mas sabemos que tem muitos palmeirenses que trabalham na CBF, né, que não escondem ser palmeirenses. Nós sabemos, nós flamenguistas, de outros clubes também sabem, né, torcedores de outros clubes, sabem muito bem que tem palmeirenses lá. Inclusive árbitros que são palmeirenses também assumidos. Tem e muita gente se faz de esquecido, de besta. Mas enfim, tá esse barulho todo por causa dessa música do Flamengo que foi tocada, né? Mas muitos querem levar para um lado que o Flamengo, vamos dizer que no Brasil todo estão ajudando o Flamengo. É tipo isso, estão querendo dizer, né? Mas enfim, esse foi mais um vídeo, um forte abraço e até a próxima. Saudações rubro-negras!